Olá, bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Na pauta, a ciência, a tecnologia, a inovação e a educação na cidade de Petrópolis. No destaque, a entrevista com Fábio Porto, pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, que vai falar do problema dos grandes volumes de dados produzidos pelo emprego da TI. Quais os projetos que tratam desse assunto lá no LNCC e como isso impacta a sua vida. Na agenda tecnológica, Fernanda Vox fala sobre o que importa para Petrópolis quando o assunto é ciência e tecnologia. Seja bem-vindo, fique com a gente volta já. GM Refrigeração, manutenção corretiva, preventiva e instalação na área de refrigeração comercial, industrial e ar-condicionado. Com mais de 1000 aparelhos instalados e 100 câmaras frigoríficas para vários fins. Nossa empresa mantém contato de manutenção com as principais indústrias e comércios da cidade. Profissionais qualificados, orçamento sem compromisso. GM Refrigeração, há 36 anos, prestando serviços com qualidade e eficiência. GM Refrigeração. Invista no seu futuro. Se destaque no mercado de trabalho com os cursos que o ICB oferece. Técnicos em enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e arte dramática. Profissionalizantes em web design, AutoCAD, programação, entre outros. Além de 250 cursos de pós-graduação à distância. ICB, para quem busca algo mais em educação. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o pesquisador Fábio Porto, do Laboratório Nacional de Computação Científica, que vai falar com a gente sobre o problema dos grandes volumes de dados produzidos pela tecnologia da informação. Mas antes de conversar com o Fábio, a nossa agenda tecnológica com Fernanda Vox. É com você, Fernanda. Bom dia a todos. Estou trazendo para vocês aqui hoje a agenda tecnológica da semana. E como destaque, o Cinesp Cidadão, que é um aplicativo que foi criado para verificação de dados de veículos roubados ou clonados. Esse aplicativo é um módulo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e fornece ao usuário o acesso a dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Esse Cinesp Cidadão já está disponível para Android e iOS. Com esse software, o governo federal pretende disponibilizar a consulta de informações de automóveis cadastrados com base no Denatran. A busca é muito simples, pelo número da placa, e se caso tiver alguma ocorrência de clonagem, de roubo ou outro tipo de fraude no veículo em questão, aparece um sistema, um alerta, na tela do celular da pessoa, né, ou do aplicativo que a pessoa estiver usando, e a recomendação é que a pessoa entre em contato com 190 com a polícia, porque em momento nenhum, mesmo com o aplicativo, não é recomendado que a pessoa tente resolver sozinha, né? E outra notícia em questão aqui é a cooperação técnica entre a Columbia Global e a FAPERJ. Nos próximos anos, pesquisadores de instituições sediadas no estado do Rio poderão desenvolver suas pesquisas em associação com o setor privado e produtivo. O convênio de cooperação técnica foi firmado entre a FAPERJ e a Columbia Global, da América Latina, e que há cerca de um ano ela instalou essa filial dela no centro do Rio de Janeiro. Essa universidade é a 14ª maior do mundo e a que mais premia ex-alunos com prêmio Nobel. A principal função desses centros é estimular o ensino e a pesquisa conjunta entre os profissionais de diversos países que resultem numa grande rede de pesquisa com projetos e desafios globais. Entre os ex-alunos da universidade está o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Outro aplicativo que foi lançado recentemente, que tem feito muito sucesso, é o Cloak. Com o despertar do excesso de exposição virtual, começam a surgir aplicativos que visam recuperar a privacidade perdida.
Com o aplicativo Cloak, você descobre a localização de pessoas que você conhece para poder evitá-las. O aplicativo já foi baixado mais de 100 mil vezes. Por enquanto, ele só utiliza dados do Foursquare e do Instagram. Por isso, só é útil se você estiver seguindo pessoas que estão tentando evitar nessas duas redes. Ele foi criado pelo desenvolvedor Brian Moore e o ex-diretor criativo do site de notícia BuzzFeed. O Baker, né, que é da BuzzFeed, deu uma declaração sobre essa nova direção que as redes sociais estão tomando. Ele diz que as ferramentas como Twitter e Facebook são como elevadores lotados com pessoas amontoadas. Ele acha que esses aplicativos antissociais estão em ascensão e existem cada vez mais tipos de projetos como este, visando manter a privacidade das pessoas que usam redes sociais, né? Agora eu deixo com vocês aí um vídeo sobre um outro aplicativo muito interessante, que é um relógio que paga passagem. Um relógio de bilhete único. Assistam aí. Olá pessoal, eu sou o Lucas Agrela e eu vim aqui mostrar para vocês hoje o Watch to Pay. Ele é um relógio que leva o bilhete único para o seu punho. Vamos lá ver como ele funciona? Vem comigo. I'm trying to keep my head level, dreams of scoop 6 feet deep. The devil's looking up at me, trying to take a part of me, steering through the faces of my enemies. Shades up the tree, but still dark like me. I step up in your place, buster, trying to act like Faith Smith. You abused by these ass out streets. A soldier I wore, now you wanna check me. You know my stilo, don't make me black you out though. You know that is a no-no. I'll set your mind states in your blueprint. Your strategy is obvious, but irrelevant. I scoop your nasty style up like a pelican. I eat you, my status on my pulse and feel my habit. Once the fame shine, kid, watch these busters scatter like some rabbits. I build my foundation. Estamos de volta agora para a entrevista com o Fábio Porto, pesquisador do LNCC. Agradecer a Fernanda Vox pelos assuntos que ela traz aqui para a nossa agenda tecnológica. Fábio, um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje estamos conversando aqui sobre um assunto que impacta todos nós, que é a questão do grande volume de dados que nós mesmos produzimos sem saber direito, e que essa informação para a internet, não só nossa, pessoal, mas de vários outros projetos, né? Então, a primeira pergunta, o que são esses grandes volumes de dados? O que é esse assunto chamado Big Data? Bom, então, primeiro, bom dia, né, Márcio, obrigado pelo convite, participar do programa de vocês. Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema Big Data, né, que aparece muito aí hoje em revistas, em jornais. É um termo em inglês, né, o que atrapalha um pouco, mas que traduz um momento em que a gente vive, onde a gente está sendo inundado por dados, né, inundado tanto com os dados que outros produzem, quanto aqueles que nós mesmos produzimos, né? Então, esse termo Big Data ele foi cunhado para traduzir uma situação nova em que o dado sendo produzido é muito volumoso. Então, a quantidade de dados produzido em redes sociais, a gente falou ainda há pouco, né, nas redes sociais, mas também na área de saúde, por exemplo, na área da ciência, uma enormidade de dados sendo produzido. Mas não é só uma questão de volume. Quando a gente pensa em Big, a gente pensa que é Big porque tem grande volume. Uhum. Mas ele é Big também, Márcio, porque ele é complexo. São dados que vêm de diversas fontes. Tem um caso interessante que um colega meu apresentou em um momento, nesse contexto de Big Data, que era saber o horário de um voo que saía de São Francisco e chegava em Nova York. Uhum. E ele procurou, Márcio, essa informação no aeroporto de saída, na Agência Civil de Aviação Americana e no aeroporto de chegada. Cada um dava uma informação diferente. Uhum. Então, esse é o aspecto da heterogeneidade, um exemplo que complica muito a coisa também. Então, a complexidade que apresenta esse Big Data é no volume, é na variedade e na velocidade que ele vem sendo produzido. E a gente vê hoje, quando a gente escuta sobre Big Data, a gente sempre se pergunta, isso é um fato recente? Qual é a mudança de paradigma que está acontecendo na sociedade quando o assunto é Big Data? No passado era assim, hoje está mais... Pois é. Hoje a questão é que a disponibilidade do dado permite
tomadas de decisões que antes não eram possíveis, né, no tempo. Então, a gente tem alguns exemplos interessantes na sociedade. Recentemente, durante a eleição do Obama, né, a análise de tendências em redes sociais em função da popularidade do Obama indicava a vitória dele com um percentual que chegou muito próximo do que de fato aconteceu, com 2 semanas de antecedência. Isso na área da política. Na área da saúde, por exemplo, o mesmo estudo, por exemplo, no interesse das pessoas, em que doenças as pessoas clicam nas regiões, dão uma ideia, por exemplo, da expansão de uma certa doença no território. Isso tem sido usado, por exemplo, para controle de algumas epidemias na Ásia, por exemplo, na África, para onde determinado vírus está avançando em função do aumento do acréscimo de interesse daquela doença particular no tempo. Isso o Google, tem uma ferramenta chamada Google Analytics, faz. Uhum. Em suma, a quantidade de informação estando disponível permite que os tomadores de decisão, mas nós mesmos, né, comecemos a analisar melhor as nossas perguntas, nossas dúvidas, a nossa alimentação. O que é bom se alimentar de que tipo de alimento, né? Isso está na internet, a gente pode tentar descobrir. Então, quer dizer, de fato, hoje, Big Data não é meramente uma teoria. Hoje está sendo aplicada fortemente pelos governos, pelas empresas, para controlar epidemias, né? Para saber problemas de difusão de tecnologia. Estava vendo até mesmo a questão da segurança pública, né? Para ver como é que essas manifestações acontecem. Uhum. E qual é o impacto disso hoje para a ciência? O que muda com a ciência quando a gente fala de grandes volumes de dados? Como é que era a ciência antes? Como é que é a ciência agora? Tem algum impacto esse grande volume de dados na ciência? Tem um grande impacto, né? A gente tem um livro chamado Quarto Paradigma, né? Que apresenta essa ideia de que a ciência feita agora, o que eles chamam de ciência em sílico, quer dizer, ciência em computador, é uma nova maneira de se fazer ciência. Então, no passado, lá remoto, por exemplo, a ciência era feita de uma maneira observacional, né? Então, Tycho Brahe, que é um conhecido astrônomo, né? Ele passou a vida inteira com seu caderninho e olhando para um telescópio e anotando o movimento dos corpos celestes, né? Com base no trabalho dele, houve a teoria de Kepler, em seguida de Galileu. Então, era uma ciência baseada na observação, e você tentando modelizar aquilo que você observava, né? E esses modelos, então, deu o ramo da do segundo paradigma científico, que é o teórico, onde você generaliza essas observações em modelos matemáticos, né, basicamente. Então, aí você vê leis de Newton, Kepler e por aí vai. Einstein, a relatividade. Uhum. E aí a gente chega no Big Data, onde a ciência passa a ser análise de dados. Então, hoje o astrônomo não fica mais olhando no telescópio, apesar de existir essa imagem. Uhum. Os telescópios geram dados automáticos, geram imagens automáticas que são analisadas por processos computacionais e dali saem os registros daquilo que é observado. Na biologia, e a gente no LNCC tem o LabInfo com o sequenciador de alta tecnologia 454 da Roche, também a partir de um pedaço, por exemplo, do seu fio de cabelo, da nossa pele, do sangue, sequencia e gera como dado a nossa descrição do padrão genético de cada um de nós, ou de micro-organismos, dependendo do que esteja sendo estudado, e aí a ciência parte dos dados. Ela parte dos dados e produz inferências predições a partir desses dados. Então, a ciência passou a ser chamada ciência em sílico. As hipóteses são provadas com base na análise de dados e também numa observação, né? Nós temos aqui um vídeo agora que vai ilustrar um pouquinho o que é o Big Data. Lembra quando as pessoas eram público-alvo, targets, audiências, como se só tivessem ouvidos? Nesta época do broadcast, os consumidores eram quase números, uma grande massa sem rosto ou voz. Esse mundo acabou. Agora, com a comunicação em rede, cada indivíduo ganha poder e voz. Pode até ter sua mídia pessoal e falar de igual para igual com grandes empresas e marcas.
Em vez de receptora de mensagens, as pessoas estão se tornando emissoras de informações. Ao navegar pela rede, elas deixam rastros digitais com inúmeras informações de valor. Como consomem mídias e tomam decisões de compra, como influenciam seus amigos, que assuntos procuram nos sites de busca, porque amam ou odeiam as marcas. Lembra quando, para decidir sobre uma campanha de propaganda ou lançamento de produto, era preciso investir fortemente em pesquisas de opinião e focus groups? Agora, as pessoas estão inundando as plataformas digitais com mais opiniões e informações do que empresas e marcas conseguem administrar, transformando a internet numa imensa plataforma de pesquisa, onde o que vale não é o que se diz, mas o que de fato se faz. Estão gerando um imenso manancial de dados e métricas que é preciso integrar com informações de outras mídias e pontos de contato, além de dados de mercado e consumo. Como transformar este bando de dados desestruturados em inteligência de negócios e oportunidades? E como esta nova dinâmica está transformando a comunicação? Bom, foi só um exemplo do que é o Big Data e mostrando como é que o indivíduo produz informações na rede, mas não é só isso também. O Fábio acabou de falar com a gente aqui sobre o volume de dados fornecidos por satélites, que dão informação sobre o universo, sobre estrelas e tudo mais. Agora, o que se pesquisa lá no LNCC com relação a Big Data, Fábio? Pois é, eu gostei ali do vídeo, né? Ele no finalzinho mostra essa representação do banco de dados gerando inteligência e tal, né? Então eu coordeno o laboratório Dexel, que trata exatamente da gerência e representação e análise desses grandes volumes de dados, né? A gente tem mais ou menos hoje umas 20 pessoas no laboratório, trabalhando em vários projetos na área científica, né? Então, a gente tem um projeto grande na área de biodiversidade, que é o CIBBR, que pretende, na verdade, publicar toda a informação da biodiversidade brasileira, tornar isso disponível na rede. Então, hoje, o Brasil é um dos países de maior biodiversidade do mundo e tem uma distribuição, uma publicação na rede dessa informação muito acanhada, né? Enquanto que países com uma biodiversidade menor, né, países na Europa, estão muito mais avançados. Até a Colômbia, a nossa vizinha aqui, está muito mais avançado que a gente nesse tocante. Então, esse é um projeto grande que a gente está com o apoio do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Temos projetos na astronomia, então participamos de dois levantamentos, um que é o levantamento de energia escura, que é tentando entender a natureza desse novo elemento que foi descoberto na década passada, de que quando você olha para o céu, isso vale a pena a figura, porque é interessante, quando você olha para o céu e vê as estrelas e vê aquela parte escura do céu, e a gente tem a impressão dali não ser nada, né, ser um vácuo, na verdade aquilo é energia e massa escura. E é essa energia e massa escura que os telescópios não capturam, porque ela é escura, que compõe 70% do universo. Então, esse projeto da energia escura tenta entender essa novidade, se é que ela é verdadeira. Isso ainda é uma teoria, né? Uma hipótese que tem que ser verificada, e esse projeto tenta olhar esse negócio. Uma outra coisa interessante que a gente está fazendo, é com os atletas, né? Que é o chamado Laboratório Olímpico, é um projeto financiado pela FINEP, em cooperação com o Comitê Olímpico Brasileiro, com a Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, e a UFRJ. A ideia é a gente acompanhar, sobre várias perspectivas científicas, o nosso atleta de alto rendimento e tentar inferir elementos que possam, obviamente, melhorar o desempenho dele, seja do ponto de vista metabólico, nutricional, fisiológico e por aí vai. São diversas perspectivas que a gente integra. Lembra que eu falei sobre aquela questão da variedade do Big Data no início? Na informação, a gente pretende sempre ter uma perspectiva holística que às vezes é difícil de obter, né? Então você precisa integrar várias fontes para ter essa informação. A gente estava comentando lá nos bastidores do programa, né, que esse projeto está sendo levado não só para um atleta de alto nível, mas também como um aluno de uma escola, né? Com o professor da Estácio, né? Exato. Isso é uma iniciativa que a gente está começando, que acho que tem muito
uma aplicação importante até aqui para Petrópolis, né? Que é você poder acompanhar os nossos alunos, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista do desenvolvimento acadêmico dele, e tentar estabelecer correlações entre essas coisas, né? E hoje, como é que esse aluno, como é que um garoto hoje aqui em Petrópolis, né, que tipo de educação ele tem que ter para participar de um projeto lá no LNCC de Big Data? Pois é, a gente aqui em Petrópolis, a gente tem a sorte, né, de ter um caminho público, vamos dizer assim, gratuito, que leva da escola primária ao doutorado, né, passando, por exemplo, pelo LNCC, nos cursos de mestrado e doutorado. Mas não é só no mestrado e doutorado que o LNCC recebe alunos, né? A gente tem um programa de iniciação científica para os alunos da área tecnológica de graduação, e não necessariamente quem participa por aí vai ser um cientista, ele pode ser um desenvolvedor de TI, mas aprendendo em exemplos reais e práticos da ciência de Big Data, por exemplo, mas em outras áreas também, como a matemática computacional, técnicas que hoje são usadas pelas empresas. Então, essa distância que existia da ciência para a indústria, a gente está querendo diminuir cada vez mais. Um exemplo disso é a incubadora de empresas no LNCC. A gente acabou de incubar uma empresa lá, chamada DBS2, que tenta aproximar a indústria do que a gente faz. Um dos objetivos de um laboratório como o do LNCC é realmente se aproximar da sociedade, transferir aquilo que a gente estuda e desenvolve como um ganho para a sociedade, seja para a indústria, seja na área de política, na saúde. Esse assunto aí da DBS2, da startup, a gente vai reservar para um outro programa, para a gente tratar mais especificamente sobre isso. Por último, como é que é a questão da BUL, né? Está vindo um supercomputador da BUL, como é que vai ajudar no seu projeto? Então, a BUL é uma empresa francesa, né, que produz supercomputadores. Nós estamos já há 3 anos em negociação, desde a assinatura de um contrato entre o Lula e o Sarkozy, presidente da França, para trazer essa máquina para cá, e ela deve estar chegando entre final desse ano e ano que vem. E essa máquina permite simulações que hoje não são possíveis. A gente tem, por exemplo, a simulação do sistema cardiovascular, que é inteiramente desenvolvida no LNCC, e que vai ter uma melhora de predição na medida em que a gente executar essas simulações nos computadores da BUL. E aí, o fruto dessas simulações são mais dados que precisam ser analisados para interpretar até a simulação que nós estamos fazendo. Por exemplo, uma aplicação muito importante é a análise de aneurismas. Verificar se um paciente, por exemplo, vai precisar ser operado ou não num aneurisma cerebral, isso sendo projetado pelo sistema de simulação e analisado em Big Data pelo nosso laboratório. Fábio, estamos encerrando aqui nosso programa, infelizmente. Agradecer a você pelo convite, pela presença. Obrigado, Márcio, foi um grande prazer. Vamos ter outras oportunidades de chamá-lo de novo aqui. Em particular, quero conhecer mais um pouco a startup DBS2. Então, todo mundo já sabe, próxima terça-feira, 9 da manhã, estaremos de volta aqui com o programa Ciência em Movimento. Um forte abraço, até lá. Bom dia a todos. Bom dia.